espiritual. Deus levanta o escritor aos Hebreus para transmitir a visão espiritual. Deus vai trazer através do escritor aos Hebreus as 3 características de um avivamento em tempo de crise. Percebam, senhores, que no verso que nós acabamos de ler, aproximadamente no verso de número 3, ele diz que é por detrás do véu há o segundo véu, e este véu é o tabernáculo. Ele menciona a palavra tabernáculo. O escritor aos Hebreus está trazendo a luz da memória acerca do tabernáculo. A igreja que está refugiada, a igreja que está passando por perseguições, a igreja que parece que vai fechar as suas portas, agora recebe uma revelação das verdades divinas para dar continuidade à sua trajetória, para dar continuidade à sua jornada do evangelho e do conceito missionário na face da terra. O tabernáculo nos traz o sentido de habitação. No ano de 1435 a.C., Moisés sobe na costa geográfica do Monte Sinai. Lá Deus transfere-nos a revelação das verdades divinas, e Deus estabelece com Moisés aquilo que chamamos da aliança mosaica. A aliança mosaica será dividida em 3 aspectos. O primeiro aspecto da aliança mosaica é chamada lei moral. A lei moral nos fala acerca dos 10 mandamentos. O segundo aspecto da aliança mosaica nos fala das leis civis. As leis civis eram um livro que seria registrados todos os acontecimentos e feitos a qual Deus realizara aos seus antepassados. E esse livro seria aberto em meio aos filhos de Israel, e seria lido para que o povo sempre se lembrasse o que Deus fizera aos seus antepassados. O terceiro aspecto da aliança mosaica é chamado das leis cerimoniais. As leis cerimoniais é dividida em 3 partes. A primeira parte é a cultivação da tradição judaica em ofertar a Deus em forma de adoração. A segunda parte das leis cerimoniais são as leis sacerdotais, tanto faraônicas quanto também levíticas, vindo da tribo de Levi ou da descendência de Arão. O terceiro aspecto das leis cerimoniais é justamente a construção do tabernáculo. Deus fala a Moisés: construirá para mim o tabernáculo. A palavra tabernáculo no original grego significa lugar de habitação. A palavra habitação, segundo a língua portuguesa, significa estar constantemente em um mesmo lugar. Deus estava dizendo: Moisés, tu vai construir um lugar, e esse não será um lugar qualquer, esse será o lugar da minha habitação, e eu não apartarei de vós a minha presença. Eu estarei dentro da igreja, eu estarei dentro do tabernáculo. É quando eu olho, segura, é quando eu olho ao escritor aos Hebreus, relembrando a igreja em momento de crise, em momento de dificuldade acerca do tabernáculo. Era como o escritor aos Hebreus, pela autoridade e direção do Espírito Santo, dissesse: olha, igreja primitiva que está passando por perseguição, não se preocupe, porque Deus ainda habita no meio de vós. Era como o escritor aos Hebreus estava dizendo: a igreja está passando por prova, mas Deus ainda habita nela. A igreja está passando por perseguição, mas Deus ainda habita nela. A igreja está passando por calúnia, mas Deus ainda habita nela. A igreja está passando por necessidade, mas Deus habita nela. O mundo desta noite, Deus habita nele. Não interessa quem vai pegar, o importante é a habitação de Deus no culto. Não interessa quem vai louvar, o importante é a habitação de Deus no culto. Não interessa quem vai tocar, o importante é a habitação de Deus no culto. Não interessa quantas pessoas vai ter na igreja, o importante é a